Muitos profissionais atendem cuidando de peles, de sobrancelha, de olhos, de lábios, de forma geral, do rosto da sua cliente. Mas não se atentam ou nem sabem como cuidar de si nessa parte da maquiagem. Sim, a maquiagem que o profissional aplica em si para o atendimento faz parte dessa transmissão de autoridade. E é por isso que hoje você vai aprender de uma vez por todas de uma forma fácil, prática e muito bonita. Bem-vindos ao canal Universo Thalita Valente. Aqui você vai ter conhecimento sobre ciência, indústria, mercado, técnica, tecnologia e estética interativa. Hoje eu vou te ensinar uma maquiagem que eu aplico no meu dia a dia há muitos anos e é uma maquiagem que, quando não estou explicando aqui para você, eu faço em 5 minutos. É algo que não é para festa, não é algo muito pesado, para balada, é estrategicamente para posicionamento no seu dia a dia de trabalho. Mas sim, você também pode transformá-la numa maquiagem para festa à noite depois dos seus atendimentos. A intenção aqui é que a maquiagem também converse com a intenção do valor do seu atendimento. Antes de começar, eu preciso que você entenda que essa maquiagem precisa valorizar a sua aparência, transmitir o cuidado, parecer bem natural e outra, não competir com o seu cliente. Porque afinal de contas, nos seus atendimentos você não é um destaque, você é uma referência de autocuidado. Dentro da nossa conversa sobre posicionamento, um dos erros mais comuns e frequentes é sim essa falta de saber se maquiar ou de não se maquiar no seu dia a dia de atendimento. Sinceramente, não adianta nada você colocar uma roupa bonita, bem posicionada, elegante e você estar ali de cara lavada. Então são coisas que atrapalham muito nessa comunicação, causam ruído. Você não passar maquiagem, literalmente trabalhar de cara lavada, como eu estou aqui. Você exagerar na maquiagem, usar uma maquiagem que às vezes é para uma festa, muito preto, muito brilho. E é simplesmente algo que você precisa só lapidar a sua beleza na parte do atendimento ali. Então a maquiagem precisa ser muito leve. E agora vamos para o nosso passo a passo. Depois que você já lavou o seu rosto com sabonete apropriado para o seu tipo de rosto, tipo de pele, porque sim, faz muita diferença na durabilidade da maquiagem você utilizar já essa preparação de acordo com o seu tipo de pele. O meu é uma pele oleosa e também sensível, porque eu tenho dermatite. Agora nesse momento também eu estou com dermatite na minha testa, laterais do nariz e também queixo. Então eu já vim aqui para gravação com meu rosto lavado, usei um sabonete próprio para peles sensíveis e hidratei o meu rosto. O ideal é que a hidratação para preparar para maquiagem também seja específico. Por quê? Se você utilizar, por exemplo, numa pele oleosa, um hidratante para todo tipo de pele ou para uma pele seca, ele vai ficar muito mais oleoso o seu rosto e a sua maquiagem vai ficar brilhante, soltando toda hora e aí vai ficar um resultado bem brilhante. Nada sofisticado, então o ideal é essa preparação ser toda específica, então tanto o sabonete quanto o seu hidratante facial. No meu dia a dia eu utilizo o protetor com cor, tá? Ele já substitui a base, mas você também pode escolher uma base caso você não tenha esse costume. A gente trabalha sempre com muitas luzes em cima. Se você fizer todo dia o seu atendimento com essas luzes em cima do seu rosto, sem o protetor solar, provavelmente você vai ter sim manchas no rosto, né? Problemas até com câncer de pele se você tiver tendência, porque assim, não é só o sol que causam esses danos na pele. As luzes também podem acontecer o mesmo resultado negativo do sol. Quando eu quero utilizar o meu protetor com cor, que é o que eu mais uso no meu dia a dia, eu uso esse da Neostrata, o Minesol, que é esse aqui maravilhoso. Depois eu vou colocar uma foto para vocês. Ele é muito bom porque ele é em gel, então ele cobre bem legal a minha pele. Acaba também protegendo porque tem o protetor solar e ele não fica aquela coisa melequenta porque ele é em gel. Então o ideal para uma pele oleosa é sempre ir para os protetores com gel. Se você não tem uma pele oleosa, se é uma pele mista ou seca, aí você pode utilizar também de acordo com a sua pele. Agora, quando eu quero utilizar uma base, porque eu sei que daqui eu já vou sair para um lugar, eu preciso de uma cobertura mais forte, né, mais perfeita, então eu tenho essas duas opções que eu gosto bastante, que é o da Boca Rosa, ele é em bastão. Eu amo isso aqui para pele oleosa, é bem legal, tá? Então, ele cobre bastante as linhas
de expressões não ficam muito gritantes e as minhas manchas de melasma também têm uma cobertura perfeita. E quando eu quero menor cobertura, mas ainda assim mais do que o protetor solar com cor, eu uso esse aqui da Paiô, que eu amo. Ele também era o da Boca Rosa, quando ela usava a influência da Paiô, né? Então ela utilizava da marca. Depois ela acabou saindo, seguindo a marca dela, e aí eles continuaram com a base. Então essa aqui é maravilhosa, a base mate para pele oleosa é perfeita. Eu acho até mais perfeita do que essa em bastão, tá? Então tem essas duas opções. Mas eu vou usar para vocês aqui como eu faço no meu dia a dia. Então lavei, hidratei. E aí eu vou colocar o meu protetor solar. Uma dica muito importante, voltando sobre a base, se você for usar a base e você tiver poros abertos, né, caso você tenha pele oleosa, é você utilizar um primer. Porque esse primer, ele vai tirar aquele aspecto de casca de laranja que a gente tem. A gente passa a base e fica aqueles porinhos ali, né, aquele monte de furinhos. Então eu passo antes um primer, porque ele vai formar uma capa, uma película, deixa secar a camada fina e depois você aplica a sua base. Para o protetor solar não tem essa necessidade, tá? Porque é uma cobertura mais fina, mais sutil. Então, como que eu faço? Eu vou usar uma camada bem fina, você vai usar como se fosse o protetor solar mesmo e bem distribuído. Então, eu venho colocando ele primeiro aqui nessa região. Tá vendo que não tá muito aqui em cima? Quando eu coloquei ele mais aqui, não coloquei exatamente na minha olheira. Eu venho aqui e depois o que ficou de resto eu vou jogando para cima, para não ficar a linha de expressão muito evidente, caso você tenha linha de expressão. Caso você não tenha, parabéns! Então eu vou dando batidinhas. O que a gente não pode fazer na maquiagem, gente? Fazer isso aqui, ó. Por quê? Vão ficando riscos, tanto da base quanto do protetor solar. Então o ideal é você depositar tanto o protetor solar com cor quanto a base, tá? Então eu vou fazendo ele em toda extensão do meu rosto. Ó, joguei pra baixo e depois eu subo. Batidinhas. E eu vou fazendo isso várias vezes até perceber que ela foi bem distribuída. Se você não tem micropigmentação na boca, você pode deixar a boca fechada naturalmente e passar na boca também. Por quê? Qualquer imperfeição que tenha do seu contorno, você vai deixar uma tela em branco com a base e depois para fazer o contorno fica mais perfeito, tá? Então no meu caso eu já tenho micropigmentação na boca, depois é só limpar, tirar o excesso do que ficou ao redor ali, já vai ficar perfeito. Ó, eu volto ali até perceber que ele ficou bem seladinho. Olha como cobre super bem, mas de forma mais sutil, esse protetor solar. Eu amo ele bastante. Cuidado quando você for fazer a maquiagem, você fazer isso aqui, ó. E joga só aqui, ó. Aí aqui fica uma marcação horrorosa, uma separação. Então, todo o excesso que fica aqui, depois que você distribuiu no seu rosto, o ideal é você jogar ele aqui, ó, indo pro final do pescoço, para que não fique essa divisão. E um pouquinho aqui atrás da orelha, porque, gente, sim, fica muito visível, principalmente se você usar base, tá? Fica parecendo uma máscara que você utilizou, fica muito estranho. Aí eu vou pegar só um pouquinho para colocar aqui na minha pálpebra. Tem muitas pessoas que erram não fazendo na pálpebra. Fica estranho porque fica manchado ali a sua cor natural da sua pálpebra e não pega direito a minha maquiagem. Então eu tenho que colocar bem pouquinho, ó. Se eu vi que ficou demais, até joga um pouco pra testa, para realmente deixar só o excesso aqui, ó. Uma camada bem fina. Olho fechado, outro lado. E agora eu vou pra testa. Como eu estou com dermatite, eu já apliquei até uma pomadinha aqui antes. E até por isso que eu evito de passar a maquiagem mesmo, que hoje que é sexta-feira. Hoje é uma sexta-feira que nós estamos gravando pra vocês. Porque a composição da base ataca mais ainda a dermatite. Até uma dica pra você, tá? É muito comum quem também tem pele sensível, se você ficar usando base todo dia, ela ataca mais ainda a dermatite. Então o ideal é realmente você ir pro protetor solar. E pra mim não atacou por conta da maquiagem, tá? Atacou porque eu fui inventar de usar um produto que não era pra eu usar, de clarear manchas, sem indicação médica, e aí atacou minha dermatite. Mas no dia a dia não acontece faz muito tempo, nesse nível de dermatite. Bom, fiz, olha só como ficou bem legal a pele. Depois que eu fiz toda a preparação da minha pele, eu vou pro segundo passo, que são os olhos, tá? Então, como eu começo? A agilidade da maquiagem para vocês. Você não precisa ter uma paleta imensa de sombras. Se você tiver um lápis marrom, escolha um lápis marrom quente, não frio, tá? Ele vai dar mais um aspecto de maquiagem, mais avermelhado, e que ele seja mais pastoso. Mais um lápis preto, tá? Também que ele seja mais pastoso, você já vai ter a perfeição para o seu dia a dia. E não precisa aquele monte de maquiagem na sua bolsa. Então, como eu faço? Lápis marrom, eu vou aplicar ele do final do meu olho
para o meio do olho, só. E só nessa pálpebra móvel, onde faz essa linha marcada, tá? Então aqui, ó, eu não preciso ter uma forma perfeita de aplicar. Eu posso fazer de qualquer jeito, ó. Perfeito, ó, tá vendo? Tá bem manchado, é isso. Faço do outro lado. Ó, não ficou perfeito um lado com o outro, só que eu tenho que deixar o mesmo tamanho os dois, tá? Se eu passei um pouquinho de um lado, eu passo também do outro. Depois eu vou vir com um pincel que seja fofinho, assim, arredondado, tá vendo? E aí, então, eu venho com esse pincel mais fofinho. E eu vou fazer pra lá e pra cá, ó. Passando das linhas onde tem a maquiagem. Nas duas laterais aqui, ó. Então, aqui eu faço pra lá e pra cá. E nesse final, pra lá e pra cá. Ok, só pra tirar essa marcação. Tirou essa marcação, aqui onde é o final, onde é a linha do meu côncavo, eu vou só fazer isso aqui, ó. É como se eu estivesse passando em cima dessa linha marcada, ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E aí eu faço isso pro final, porque é só o resquício do produto que tem. E a intenção é que quando eu abrir o meu olho e olhar pro espelho, esse marrom tem que subir. Se eu abrir o olhar e o marrom não estiver aparecendo pra cima, eu vou subir um pouquinho mais isso aqui, fazendo esse movimento de contorno vai e vem. Fiz isso aqui, o final do olho, eu vou jogar pra fora. Qual é o sentido, ó? Imagina essa linha do olho aqui, e eu vou continuar ela pra cima. Então, ó, a linha do olho, eu vou jogar ela para cima, ó. Só com resquício. E assim eu tirei a marcação. Tá vendo? Mesma coisa do outro lado, ó. Pra lá e pra cá, aqui pra tirar essa marca. Aqui no final também. O meu vai e vem pra cima da pálpebra. Ó, olhei pra cima, ele está pra cima. E aqui eu só jogo pra fora. Pronto, tirei toda a marcação. Ok? Depois disso, eu vou fazer esse lápis na parte de baixo do meu olho. Você só vai fazer essa parte de baixo se o seu olho for puxadinho como o meu, um olhar pequeno. Se o seu olho for grande, arredondado, não faça essa parte de baixo. Então, ó, eu também faço bem rente aos cílios, sem pensar que vai ficar perfeito. Olha que eu treinei não fazer cara feia, hein? Super treinei. Faço a mesma coisa, eu vou fazer um vai e vem em cima do lápis. A ideia é que ele vai ficar mais esfumado e mais grossinho. Então não tem problema ficar mais baixo esse lápis, tá? Porque o seu olho é pequeno. Terminou aqui, mesma coisa, ó. Jogo pra fora pra unir esse delineador de baixo com o de cima, ó. Parte do tchan do negócio. Lembra do lápis preto? Você vai fazer uma linha rente à raiz, também não precisa ser perfeita, não se preocupe. Se você quiser fazer pontinho assim, ó, também dá na mesma. Então eu posso fazer assim, ó. A ideia vai ser marcar com lápis preto na raiz dos cílios, do final do olho até o meio dele, só. Então eu posso tanto fazer assim, ó, de pouquinho em pouquinho, como posso ir direto, tanto faz. Se você tem medo, vai de pouquinho em pouquinho, ó, ok? Mesma coisa do outro lado. Ó, bem devagarzinho, sem pensar que ele vai ficar torto, não tem problema. Até o meio do olho. Lembra do pincelzinho que a gente utilizou no marrom? A gente vai usar o mesmo pincelzinho. E a gente vai fazer só vai e vem. Não posso fazer mais nenhum outro movimento, tá? Então eu vou fechar meu olho. E aí na raiz dos cílios eu vou fazer esse vai e vem aqui, ó. Porque eu vou esfumar ele bem na raizinha. Se eu não gostar de um puxadinho, olha só, já tenho uma raiz pretinha. Se eu gosto de um puxadinho, eu vou jogar ele pra fora, ó. Só o excesso. Mesma coisa do outro lado. Vai e vem. Primeiro pra esfumar. Isso. Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Eu vou fazer isso até perceber que ficou bem esfumado. E o excesso, se eu quiser fazer um puxadinho, eu jogo pra cima. Lembra que é aquela mesma ideia da direção, ó. Pego o final do olho e faço o mesmo movimento. Ficou muito pra fora, eu vou dosar isso aqui e dou uma apagadinha com o dedo mesmo. E olha só, ficou bem, sem exagero. Ah, eu quero mais preto, eu posso fazer mais um pouquinho. Jogo mais um pouquinho de preto só na raiz e faço bem rente aos cílios, por exemplo, aqui, ó. Ah, eu quero mais pretinho aqui, ó. Eu não puxo esse preto, tá? Porque pro dia fica muita coisa. Eu só vou fazer o vai e vem na raiz, pra raiz ficar mais escuro, ó. E aí tive o meu olhar puxadinho, bem sem exagero. O ideal é que a gente tenha uma iluminação no início do olho e que não seja tão exagerada. Então, você vai escolher um iluminador. Esse aqui, o meu, ele é em gel, mas pode ser em pó.
Aí pode ser rosado, pode ser dourado, prateado, vai do seu gosto, né? Eu gosto sempre pro dia a dia usar esse que ele é um perolado. Então eu pego só o excessinho mesmo dele, ó, bem pouquinho. E vou dar batidinha. Qual é a região que eu começo a aplicar isso? Bem aqui nesse cantinho do olho. E depois eu vou trazendo ele para o meio da pálpebra. A gente fez o marrom do final para o meio, agora o iluminador é do início para o meio. E a concentração maior vai ser nesse início aqui, ó. E depois eu vou dando batidinhas para ele ir para lá, sem excesso, sem exagero. Sempre batidinha, ó. Mesma coisa do outro lado. Olha só, tá lembrando a minha época de maquiadora, hein? Fui maquiadora por muitos anos, maquiei nem sei quantas noivas. Dei cursos de automaquiagem e agora eu estou relembrando isso. Ó, aí achei que ficou muito. Você pode pegar o dedo aqui, ó, nessa transição do meio entre o marrom e o iluminador e dar uma batidinha para ele não ficar tão evidente. Importante também, sempre embaixo da sua sobrancelha, bem onde tem esse ponto arqueado aqui, ó. Você pegar um pouquinho, bem pouquinho, tá? E fazer bem aqui, ó, também. Vai ser no ponto alto pro final da sua sobrancelha. Ó, bem discreto. Mesma coisa do outro lado. Foi muito, vou com o dedo. Se exagerar, fica muito brilhante. Então, vai com calma. Ótimo. Outro ponto que é bem interessante da gente colocar isso, tá? Eu gosto de fazer daí com o dedo, mas pode ser com pincel também. Bem pouquinho. Coloquei aqui. Eu vou colocar bem nesse arredondado aqui, nesse afundamento que a gente tem do nariz. E um pouquinho na ponta do nariz. Isso aqui a gente faz quando a gente quer que o nariz fique um pouco mais fino. Se você já tem o nariz fininho, nem precisa, mas eu acho que fica legal de forma geral na maquiagem. Então vai vir aqui um pontinho e aqui, ó. Tá vendo que é bem pouquinho que eu coloco pro dia a dia. Para uma festa você vai usar mais. Mas pro dia a dia a gente tem que tomar cuidado com o brilho em excesso. Só na pontinha. Porque a gente vai jogar toda a atenção pro centro do nariz. Depois a gente vai terminar o nariz, é porque eu aproveitei já o iluminador e joguei pro nariz, tá? Então, para finalizar agora os olhos, o que a gente vai fazer? Rímel. Escolha o rímel da sua preferência. De preferência, escolha um rímel que ele sai de forma em filme. Isso aqui é uma super dica. Porque se ele for à prova d'água e você usar todo dia, você vai perder os seus cílios, porque é muito chata a forma de tirar. Se você tiver que tirar da forma certa, diariamente, um rímel à prova d'água, você vai ter que ter o trabalho de usar todo dia um demaquilante em óleo e tem que ter todo um cuidado para não quebrar os cílios. Ou, se você não tiver paciência, você vai quebrar de qualquer forma, porque você vai tentar lavar e vai super ressecar e vai quebrar. Então, eu não acho uma boa opção usar no dia a dia, tá? Isso. Se eu usar um rímel que não é a prova d'água tradicional, o risco de você borrar ele, se você coçar, qualquer coisa, também é muito chato, que pode estragar a maquiagem. Então, o rímel em filme, ele é maravilhoso porque ele se transforma em prova d'água, porque ele vai selar ali, fica tipo um plástico, e na hora de você retirar, molhou, você passou o dedo para baixo, ele sai inteirinho. Então, pra mim, assim, meu queridinho são todos os que são em filme. Então, eu vou colocar aqui. Sempre você vai... O ideal é você levantar a cabeça e olhar para baixo, que é mais fácil. Encosta no rímel e gira, encosta e gira. E aí de baixo para cima eu dou uma tremidinha e subo, tremidinha e subo. Eu vou fazendo isso com calma. Olha só, super treinei para não fazer cara feia, porque a vontade é fazer assim, ó. Outro lado, mesma coisa. Cuida para pegar bem o finalzinho desses cílios aqui também, ó, que faz toda a diferença. E aí tem pessoas que gostam de colocar o rímel na parte inferior e tem pessoas que não, vai do seu gosto, mas eu acho que faz parte da maquiagem também deixar pretinho. Então eu não faço muito exagerado, só um pouquinho, mas olhos já foram feitos. Agora a gente vai pro nariz porque eu já tinha feito o iluminador para finalizar ele. Você vai pegar um contorno. Dica de contorno, não pode ser um contorno quente, que tenha mais achocolatado, mais avermelhado. Ele tem que ser frio, mais acinzentado, senão fica muito aparente, tá? E dose isso para fazer com calma, para não colocar demais produto e ficar com o rosto preto, tá? Então você vai escolher um pincel chanfrado, que é esse corte diagonal, e ele é mais achatado, tá vendo, ó? Eu só vou encostar nele, tirar o excesso. E eu vou começar a fazer uma linha. Você consegue ver a linha do iluminador aqui? Essas duas linhas na lateral dele é onde a gente vai colocar o marrom para parecer que ele é mais fino. Então eu coloco do meio para baixo e depois o excesso que eu vou subir. Então eu faço isso aqui, ó.
E o excesso, depois eu vou subir pra fazer esse contorno aqui, ó. Um redondo que vai acabar embaixo da sobrancelha. Mesma coisa do outro lado. Tira o excesso. Cuidado pra você não ficar com o nariz preto, senão fica muito estranho. Ó, uma linha. Arrastar. Lembra que eu falei pra vocês? Tudo é batidinha. E depois eu vou jogar pra baixo da sobrancelha. Sentiu que ficou exagerado? Dá uma batidinha assim. Se ainda assim ficar muito, você pode de novo pegar um pouquinho, colocar no dedo do protetor solar ou da base e colocar uma camadinha por cima que ele dá uma camuflada e diminui o exagero que você fez. Depois que você fez essa linha reta aqui nas laterais, você vai fazer aqui, ó, embaixo do nariz. Depois desse arredondado aqui, ó, bem aonde eu tenho essa parte mais alta do nariz, é onde eu coloco o mais escurinho aqui também, pra dar uma sensação... Calma que parece estranho agora, depois vai ficar tudo normal. Aproveitando que eu já estou com ele, eu vou pegar isso aqui, dar uma batidinha, que é aquele pincel pra marcador, né, pra contorno. Não é o de blush, que é maior o de blush, esse é um pouquinho menor. E aí eu vou fazer o contorno aqui embaixo. Isso aqui a gente só faz quem tem a falta desse maxilar mais evidente, tá? Não que seja necessário fazer no seu dia a dia, que eu gosto muito de fazer. Então eu vou jogar o pincel pra baixo, eu não vou jogar ele assim, ó, pra baixo. Fazer isso aqui, ó, porque daí eu consigo ver a diferença aqui. E pra baixo eu vou fazer essa marcação aqui, ó. É muito pouquinho produto, tá? É como se eu estivesse contornando toda essa linha, ó, tá vendo? Só que na parte de baixo, tom de cima. Finalizei essa parte. Agora o que a gente vai trabalhar? A parte do blush. Na parte do blush, você tem a opção de fazer ele em pó ou em bastão. O meu já é em bastão, que é o da Boca Rosa, que eu gosto bastante. Que inclusive está todo borrado, porque ontem a minha filha decidiu usá-lo como batom. Agora que eu percebi que ele está todo bagunçado. Enfim, vamos lá, mãe empresária. Onde eu vou colocar o blush? Presta bem atenção. Ele não está aqui, ó, no meio da orelha. Ele está nessa região de cima da orelha, tá? Então é bem nessa região mais alta da nossa bochecha, bem nessa região óssea aqui. Então coloquei um pouquinho aqui. Como ele é em bastão, eu prefiro dar batidinha com o dedo. Eu acho que com o pincel, como ele é mais seco, ele vai saindo um pouco o protetor. Então eu vou dando a batidinha que ele vai soltando. Então a posição do blush vai ficar na parte de cima da orelha, em direção ao nariz, que é nessa região mais alta. E ele não pode vir pro meio do olho, ele tem que ficar no final do olho, tá? Até o final. Percebe que eu vou fazendo um leve movimento circular, ele vai ficar meio abaulado aqui. Eu no dia a dia não gosto de fazer marcação aqui e tudo mais, acho que não tem muita necessidade. Coloquei meu blush bem discreto, sem exagero. Agora eu vou pegar o restinho que tem e nessa parte eu coloquei a camuflagem da cobertura, eu vou usar um pouquinho do blush pra ter aquela sensação meio de sol, sabe? Quando fica mais avermelhado, eu gosto de colocar ele nessa região aqui. Pra fazer isso aqui, a gente tem que colocar bem pouquinho, tá? Senão você fica parecendo uma palhaça. E aí, pra finalizar, eu vou fazer o quê? Colocar um pouquinho de sombra na minha sobrancelha, porque já está na hora de refazer a minha micropigmentação. Então, vou utilizar um pincel fininho, chanfrado. Pega um pouquinho do produto. Sempre você vai começar, é o mesmo produto, gente, da marcação, tá? Pra sobrancelha também tem que ser um marrom acinzentado. Sempre eu vou depositar o produto primeiro do meio da sobrancelha pro final e só o que sobrar eu jogo pra frente. Então fica aquela marcação quadrada, escura no início e não fica nada sofisticado. Então eu começo sempre com um ponto alto, trago pro final e depois eu vou jogando em toda a extensão da sobrancelha no início. Para manter os pelinhos no lugar, eu sou apaixonada nesse fixador. O ideal é que seja um fixador que dure o dia inteiro, então existem vários, né? Eu gosto desse da Visela, é o Fix, ele é maravilhoso, fica sequinho o dia inteiro, ainda mais que a minha pele é oleosa, então ele é maravilhoso. Como que a gente usa de forma correta um fixador de sobrancelhas? Não é passar já na sequência do caimento do pelo. Você vai afastar ao contrário os pelos para ele entrar por baixo, ó, ao contrário. Vou fazer do outro lado porque eu tenho que deixar uns segundinhos para ele secar assim. Eu não tenho muita sobrancelha, né, gente? Quem tem mais fica ainda mais maravilhoso. E depois que eu deixar secar um pouquinho, eu vou fazer o penteado para ter o caimento do pelo. Pego de novo o produto, faço o alinhamento da sobrancelha. Pego de novo, alinho a sobrancelha. Deixo secar um pouquinho, uns 15 segundinhos. E aí, simplesmente eu vou jogar apertando os pelinhos na posição que eu penteei. Pentear um aqui embaixo, ficou fora.
E aí ele vai meio que grudar, sabe? Na pele. E por último, extremamente importante, a boca. Se você não tem micropigmentação, aquele esquema, passa a base ou protetor solar com cor em todo o lábio também para fazer o contorno da maquiagem da boca. No meu caso, eu tenho a micropigmentação, então o que a gente faz? Limpa com lenço umedecido o resquício que ficou ao redor da base. Olha isso aqui, gente, é uma benção, né? Micropigmentação labial. Ajeito só ao redor o contorno e eu só vou colocar o quê? O meu gloss lindo e maravilhoso, que nós temos exclusivo aqui para as nossas clientes. Com micropigmentação a gente só coloca um gloss para dar um glow a mais, um brilho. Ele é lindo e maravilhoso. E assim, gente, temos um glow. No caso do protetor solar, se você sentir que ele fica mais brilhoso, esse aqui ele tem essa sensação, fica mais brilhante. Quando eu termino tudo, eu uso um pó compacto ultra fino, tá? O ideal é que ele seja ultra fininho para não ficar muito pesado, carregado. Não uso esponja, eu uso o pincel para deixar só o excesso mesmo ali, o mínimo possível de produto. E aí eu vou deixar nessa região central da testa, nessa região onde mais brilha e aqui também no queixo, só. Então é onde eu selo para tirar esse brilho. Ó, embaixo dos olhos, a diferença, ó, de um lado para o outro. Como se fosse um triângulo, ó, que eu coloco. E assim terminamos a nossa maquiagem. Posso soltar meu cabelo. Olha só, gente, como é uma maquiagem muito sutil, mas não tô de cara lavada, entendeu? E assim, você se maquia rapidamente. Aqui eu fui explicando pra vocês, parando, mostrando os produtos. Demorou um pouquinho, mas no meu dia a dia, 5, 10 minutos no máximo, você faz essa maquiagem. Espero que essa aula tenha sido o início de um marco no seu posicionamento. A partir de amanhã, eu quero ver você treinando essa maquiagem. E outra coisa, eu quero ver você postando uma foto bem bonita, marcando o meu Instagram, Thalita Valente Oficial, não se esqueça, para eu ver que você colocou em prática essa maquiagem. Você vai ver que você vai se sentir muito mais bonita. Não é só sobre o posicionamento que você causa no cliente. Quando a gente começa a se maquiar todos os dias, a gente se sente mais presente, mais forte no atendimento, mais segura de si e faz toda a diferença, tanto para o cliente quanto para você. Caso você tenha alguma dúvida sobre o nosso conteúdo de hoje, você pode colocar aqui nos nossos comentários. E também, se você tiver temas que você tem interesse em conhecer sobre o mundo da estética de forma geral, micropigmentação, salão de beleza, a parte de indústria, qualquer coisa, pode colocar aqui que a gente vai atrás para colocar esse conteúdo para você. Te vejo no próximo vídeo com muito carinho, que seja sempre cada vídeo muito rico para que você tenha excelência cada vez mais na sua vida profissional. Te espero no próximo vídeo. Um beijo!